Nesse vídeo a gente vai falar da importância de organização da sua aula antes de você começar a gravar. Nós, do audiovisual, acabamos sempre antes de criar um vídeo fazendo uma espécie de roteiro. O roteiro, ele é uma ferramenta muito importante para que o seu vídeo consiga ter objetividade e que principalmente consiga entregar a maior quantidade de conteúdo no menor espaço de tempo e o que vocês precisam saber desde já. A edição fica muito mais rápida quando você tem um roteiro do que vai ser trabalhado no vídeo. E aqui eu quero chamar a atenção de você que está acompanhando o nosso vídeo aqui do curso de produção de videoaulas, para que você saiba desde já que a dinâmica de uma aula presencial ela é diferente da dinâmica de uma aula em vídeo. Algumas coisas a gente precisa ter em mente, como por exemplo, numa aula presencial, muitas vezes você fala um pouco mais pausadamente, justamente pelo fato de que o aluno que está olhando, ele precisa processar aquela informação para que você consiga prosseguir com o conteúdo. Na aula em vídeo, o aluno ele possui o recurso de poder dar um pause e voltar. Então você pode escolher, por exemplo, o caminho de falar um pouco mais rápido no vídeo e se por acaso o aluno não entendeu, ele vai lá dar um pause e veja novamente. E esse é um recurso que eu, por exemplo, uso em diversas aulas que eu já produzi para a internet, onde eu explico um determinado assunto e eu falo, se por acaso você não entendeu o que eu falei, dê um pause e veja novamente. Saiba que ao longo do vídeo, se você não tiver no papel algo que você vai ver eu fazendo as equações, talvez você fique um pouco perdido. Então, a recomendação do professor é, dá um pause no vídeo, e anota essas informações que estão no quadro, que é o seguinte, olha, isso daqui é importante que vocês saibam, porque para quem está assistindo muitas vezes um vídeo muito pausado, pode se tornar algo um pouco cansativo. Mas a verdade é que não existe certo e errado nessa questão de produção de videoaulas. Eu falo para vocês que eu já fui pelo caminho de produzir os meus vídeos falando de uma forma mais pausada e também já produzi vídeos que eu falo um pouco mais rápido, como esse que você está vendo. E hoje eu falo para você que, com base na minha experiência, o vídeo em que você fala um pouquinho mais rápido, tendo em vista que o aluno pode dar pausa e voltar, ele acaba sendo um pouco mais dinâmico. Já que eu falei da palavra dinamismo, então eu quero voltar para mais um ponto das diferenças da dinâmica de uma aula presencial para aula em vídeo. Você, professor que pretende produzir uma aula em vídeo, já sabe que a dinâmica é diferente. Um erro que eu vejo que acontece constantemente, principalmente para quem está começando as aulas em vídeo é, por exemplo, no formato de gravação, modelo tradicional, onde você tem um quadro onde você vai escrevendo, na aula presencial, muitas vezes você está com um quadro em branco e aí você começa a explicar, começa a anotar as coisas no quadro. Então você tem um tempo de estar falando, você para, vai lá no quadro e aí você começa a anotar. Porém, eu queria que você soubesse que repetir essa dinâmica na aula em vídeo pode não ser uma boa escolha. Por qual razão? Justamente pela questão do tempo. Você até pode cortar os trechos do vídeo em que você vai ter pausa na sua fala, porém, isso vai te dar bastante trabalho na edição. Então, a minha sugestão é você criar um roteiro que basicamente é um plano de aula. E eu falo para você que, com base nesses anos de experiência, que o melhor roteiro para você seguir, ou em outras palavras, o melhor plano para você criar uma aula em vídeo é seguir o livro didático que a sua escola está adotando, o seu livro didático de preferência, porque o livro didático é um excelente roteiro para seguir. Eu, por exemplo, nas minhas aulas de química, eu uso um livro de um professor chamado Arilson, onde os tópicos são excelentes, os conceitos são bem diretos, então eu basicamente pego o que está no livro e eu vou adaptando para o quadro e eu já deixo tudo anotado. E agora você está vendo um exemplo de uma aula minha, onde eu estou ministrando ela no formato tradicional. Observem que eu já começo a aula com o quadro preenchido, aliás, semi-preenchido, e à medida que eu vou explicando, eu vou completando com uma ou outra informação que eu julgo ser relevante para a explicação, para o assunto, enfim. E agora esse vídeo que você está vendo é um exemplo de aula no formato mãozinha ou Draw My Life, onde eu coloco todas as informações no papel e eu começo a partir dali. Então tudo isso
para poder ganhar tempo aí na aula e também na edição. Então, o que eu quero desde já? Que quando você começar a produzir os seus vídeos, que você procure antes criando um roteiro, que, como eu disse, como a gente está trabalhando com uma aula, é basicamente um plano de aula. Só que você vai deixar a maior quantidade de informações já anotadas para que você consiga ganhar tempo durante o desenvolvimento dessa aula. Isso é muito importante. Então, faça um planejamento antes para entregar a maior quantidade de conteúdo no menor espaço de tempo. E a última coisa para a gente poder encerrar esse vídeo falando sobre roteiro, sobre plano de aula, a gente precisa falar para vocês que, em média, 1 hora de aula presencial é equivalente a mais ou menos 20 minutos de vídeo. Então você tem essa oportunidade de pegar os assuntos de uma aula presencial, tendo em vista as diferentes dinâmicas, e colocar em um menor espaço de tempo. No e-book, eu estou colocando para vocês alguns exemplos de roteiro que eu uso para poder produzir os meus vídeos.